Como vamos, queridos? Meu nome é Sandro Ramos e eu tô começando esse canal meu para falar de política, falar de teologia, filosofia, atualidades. E eu queria começar com uma coisa que até hoje eu não vi na internet, que é um vídeo, a gente vê muito vídeo de react, né? Que chama o reaction. A pessoa assiste um trailer, assiste um vídeo e reage àquele vídeo. Eu, na minha concepção, eu acho muito mais proveitoso que a gente faça o book reaction, né? Ou a reação ao livro, ou a reação a trechos do livro. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente, como você já viu no início do vídeo aí, a gente vai tratar do livro Ação Humana, do Von Mises, e no capítulo O Mercado, página 331, eu vou cortar para lá, você vai ver, página 331, onde ele explica um pouquinho da relação entre governo e as pessoas e a relação entre o mercado e as pessoas, entre os empresários e as pessoas. Então vamos acompanhar comigo aqui o que ele diz, olha só. O governo é um aparato de compulsão e coerção. Tem o poder de fazer obedecer pela força. O soberano político, seja ele um autocrata ou um representante do povo, tem poder para esmagar rebeliões enquanto subsistir o seu poder ideológico. O que a gente pode dizer com isso? O governo é um aparato de compulsão e coerção. Seja qual for o governo que esteja lá, o governo, a gente tem que separar governo de Estado. O governo é transitório, o Estado não. O governo você vai ter em período de eleição, pode entrar lá um governante que tem uma política menos interventora, ou um governante que tem uma política mais interventora. Ambos, obviamente que se a Constituição permitir isso, vão puxar para o seu lado para a sua compulsão e coerção. Nem sempre tendo essas duas palavras uma ação ditadora. Não confunda isso aqui somente com ditadura, mas compulsão e coerção, seja por leis, instrumentos da democracia, vamos dizer, que vão fazer compulsão e coerção. Ele tem o poder de fazer obedecer pela força, e essa força é obedecer à lei garantida pelas as ações militares, pela sua burocracia, né? Então, vai ter esse sentido. O soberano político, seja ele um autocrata, olha que ele diz, um representante do povo, né? O autocrata é aquele que se coloca no poder, ou um representante do povo, eleito pelo povo, ele tem o poder para esmagar rebeliões, enquanto subsistir o seu poder ideológico. Aqui no parágrafo seguinte é onde ele vai dizer com muito mais propriedade, muito mais claro. A posição, agora se referindo aos empresários, ele continua. A posição que os empresários e os capitalistas ocupam na economia de mercado é de outra natureza. Ele trata agora que o mercado age diferente, que os empresários atuam diferente em relação ao povo, em relação às pessoas e às rebeliões. Um rei do chocolate, alguém que seja o grande produtor e a grande empresa do ramo de chocolate, não tem o poder sobre os consumidores, os seus clientes. Ele limita-se a fornecer-lhes chocolate da melhor qualidade, obviamente, porque senão ele perde o mercado, ele perde o cliente, e pelo menor preço. Aqui também uma coisa que o obriga, que na verdade é o consumidor que o obriga, ele quer o menor preço, senão ele muda de fornecedor. Pelo menor preço, ponto. Não comanda os consumidores, serve-o. A empresa, ela não comanda o consumidor. Ainda que ela use táticas de publicidade,
e que vão conquistar o cliente, ela não os comanda. Os consumidores não têm nenhuma obrigação de comprar nas suas lojas. Ele perde o seu reinado se os consumidores preferirem gastar os seus centavos em algum outro lugar. Então, se você tem mais empresas do ramo de chocolate que vão desenvolver técnicas que as permitam um menor preço, mantendo a melhor qualidade, elas vão gastar os seus centavos, as pessoas vão gastar os seus centavos em outro lugar e não no rei do chocolate. Não existe uma empresa que vai ser autocrata, né? Não existe uma empresa que vai ter instrumentos de dominação e um poder de esmagar rebeliões, como ele diz lá em cima, poder de esmagar rebeliões. Também não comanda seus empregados, e até com relação aos empregados dele, ele não vai ter esse poder de comandar, de ser um ditador de seus empregados. Ele contrata os seus serviços, é um contrato de trabalho, pagando-lhes exatamente aquele valor que os consumidores estão dispostos a lhe restituir ao comprar o seu produto. Então, se você tem, o que a gente pode depreender daqui? O que a gente pode entender com isso? Se o consumidor está comprando mais dele e para isso ele tem que ter um bom preço e ele tem que ter boa qualidade e por isso ele se torna o rei do chocolate, para isso ele vai ter que essa proporção do que o consumidor paga para ele, ela vai se refletir no que ele paga ao empregado, mas ele não escraviza ao empregado, ele não escraviza o empregado. Por quê? O empregado, tendo outras empresas nas quais trabalhar, e essa concorrência aí vai servir também para o mercado de trabalho, se a proporção da venda está alta de vendas, estão altas as vendas, mas o repasse, vamos dizer, está tendo uma desproporção com relação ao pagamento dos funcionários, os funcionários têm como deixar a empresa, né? Por isso que o livre mercado, com a sua multiplicação de empregos que é notória e é empiricamente reprovada, ela não escraviza, ela não permite que ele comande os empregados. Entendeu? Porque ele vai ter a opção de buscar um melhor contrato de trabalho, onde a proporção seja justa entre o que o consumidor está disposto a pagar e o que o seu patrão está repassando. Esse ajuste vai ser feito com um melhor contrato de trabalho. Quem tiver o melhor contrato de trabalho vai ter o trabalhador na sua empresa. Menor ainda é o poder político exercido pelos capitalistas e empresários. As nações civilizadas da Europa e da América foram durante muito tempo controladas por governos que não prejudicavam significativamente o funcionamento da economia de mercado. A Europa teve, e a América também, notadamente os Estados Unidos aqui que ele se refere, teve um histórico de governos em que o governo não prejudicava, o governo não era interventor. E com isso, você pode achar que houve grande exploração do trabalhador, como a esquerda vai tentar te fazer pensar, mas em ledo engano. Houve uma distribuição de riqueza como jamais se viu em qualquer governo interventor, altamente interventor. O capitalismo distribui essa riqueza justamente porque ele não comanda seus empregados e ele também não tem o poder para esmagar rebeliões, seja ela de consumidores, vamos dizer assim, onde ele não pode reprimir o consumidor que o abandonou, né? O empresário não tem como reprimir o consumidor que o abandonou e não tem como reprimir o empregado que buscou um melhor mercado de trabalho, um melhor contrato de trabalho em outra empresa. Hoje, esses países também estão dominados por partidos que são hostis ao capitalismo. Inclusive o Brasil
está dominado por... O capitalismo se tornou sinônimo. Isso vem lá, e o empresário foi demonizado, isso vem lá do Plano Cruzado, com essa cultura lá, e muitos atribuem aos economistas da Unicamp, né? Essa cultura de que de demonizar o patrão, de que o patrão faz parte de uma elite que só enriquece, o empregado vai fazer parte de uma elite, de um populacho que só está cada vez mais pobre. E então só tende a ficar cada vez mais pobre se você não der, se ele não tiver uma tutoria, se ele não tiver um tratamento por parte do governo que o garanta, que garanta seus direitos, né? Então a liberdade de comércio é trocada por uma imposição, por um aparato de compulsão e coerção que se volta para o empresariado. Isso é nocivo para a economia, isso é nocivo para o país. E que acreditam que todo o dano causado aos capitalistas e empresários é extremamente benéfico ao povo. Então, o que você acredita hoje muito na Europa, nos Estados Unidos, do lado democrata, vamos dizer assim, e aqui no Brasil isso parece que virou, está enraizado até na cultura popular, no imaginário popular. Isso de que quanto mais você agredir o empresário, você sufocar o empresariado, mais você vai estar beneficiando extremamente o povo. Então isso é uma falácia, isso é horrível, isso não funciona. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, porque para poder saber que se você permite ao rei do chocolate a liberdade e dá liberdade para que surjam concorrentes desse rei do chocolate, ele não vai obrigar, não vai ter um aparato de compulsão e coerção com seus consumidores e também não vai comandar os seus empregados e não vai esmagar rebeliões, seja ela dos seus consumidores, uma rebelião aqui entre aspas, mas que ele não vai ter como impedir seus consumidores de migrarem para outra empresa, para outra marca, e também não vai comandar seus empregados, porque vai ter emprego nos concorrentes, que fornecendo melhores condições de trabalho vão conquistar tanto trabalhadores quanto o público consumidor. Eu vou pedir você para se inscrever, compartilhar esse vídeo se você gostou. Fica comigo, eu vou trazer sempre um novo vídeo toda semana para a gente tratar tanto de política e economia. Às vezes não sou um expert no assunto, mas a gente vai estudar e vamos trazer mais book reacts, onde a gente vai tratar de cultura geral, não só de economia, não só de política, mas cultura geral, filosofia, literatura em si e poesia também vai ter. Esse é o meu canal, é o canal que eu quero que seja também seu. Se inscreve, marca o sininho para você receber os vídeos toda vez. Lembrando, meu nome é Sandro Ramos. Um grande abraço, muito obrigado por você dedicar seu tempo a assistir esse vídeo. Fica com Deus, até mais.